Shalom, amada igreja. Eis que é chegada a vós o Evangelho do Reino. Pai amado e Pai Celeste, nesse momento pedimos a Ti, o grandioso, que venha falar no mais profundo do nosso ser, que venha nos ensinar o caminho da luz, da justiça e do amor, para que possamos caminhar todos em uma única direção, que é a Tua, grandioso. Que seja assim hoje, amanhã e para todos sempre. Que a partir de agora seja Tua falar, Pai, aos nossos corações, e não o homem, para que possamos ver as coisas que estão por trás da palavra, dos Teus ensinamentos, as coisas que estão ocultas, que os olhos humanos não podem ver. Pai, que seja assim hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém? Amém. Você que está do outro lado, pegue sua Bíblia para nos acompanhar. E acompanhando, vocês possam ver e ouvir verdadeiramente o que o Pai tem para nos dizer no dia de hoje. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. A palavra nos diz assim, no versículo 8, Colossenses, capítulo 3, versículo 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem, como os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, quer dizer, segundo a imagem de Deus. O que nós aprendemos com isso? A palavra aqui em Colossenses 3:8 nos ensina que não devemos tapear, não devemos mentir, não devemos denegrir, e que devemos andar segundo o parecer do Pai, com paciência, moderação, amor, carinho, dedicação. Muitas das vezes nós olhamos ao nosso redor, sentimos ira pelas coisas erradas que vemos, tanto dentro da nossa família, quanto lá fora, no mundo. Mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar os defeitos dos outros? Porque o próprio Cristo diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. Nos dias atuais, não existe santos, somos todos pecadores. E ao olharmos para o outro e procurarmos defeito nele, estamos condenando a nós mesmos. Porque os nossos olhos são maus. Se Cristo veio, morreu e retirou o pecado no mundo, não há pecado naquilo que as pessoas fazem. Há pecado nos seus olhos, na maneira de pensar, na maneira de ver as coisas. Quem somos nós para apontar ou falar alguma coisa de alguém? E a palavra nos diz assim, versículo 11 de Colossenses 3, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaros,
cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, a palavra aqui diz que você não olha para uma pessoa pela religião, pelaquilo que ela faz ou deixa de fazer, mas você tem que olhar para alguém, vendo Cristo nela, vendo o amor de Cristo nela. A cruz é um modelo de que ele morreu pelo pecado da pessoa. Quem somos nós para apontarmos ou dizer que está errado ou está certo? Porque Cristo morreu por ela, morreu por mim. Onde há pecado? Se a própria palavra nos ensina que Cristo está nela. E a palavra continua a nos dizer: versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O que o Pai está dizendo? Ele diz: se você tem Cristo, você tem que modificar. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem que mudar a maneira de pensar, de agir para com os outros. Você tem que se transformar de dentro para fora. E a palavra continua a nos dizer: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se Cristo perdoou os nossos pecados, como nós não perdoamos o pecado do outro? Por que entrar nas redes sociais para acusar o outro de como veste, de como fala, do que bebe, do que come? Quem somos nós para apontar defeitos de alguém? Este é o Evangelho do Reino. O Evangelho que nos ensina a amar. Não fazer acepção de pessoas. E a palavra do Pai, em Colossenses 3, no versículo 20, nos diz assim: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável a Deus. Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo ao teu Criador. Então, o que o Pai nos diz? Que devemos obedecer os nossos superiores. Isso está também nos nossos governantes, nas leis terrenas, porque é assim que devemos viver. Se existe uma lei na terra, existe uma lei no céu. E se o Pai diz para obedecermos os nossos superiores, assim devemos fazer. E a palavra continua a nos dizer, versículo 23, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, quando você obedecer uma lei terrena, obedeça por amor. Não por amor ao homem, mas por amor àquele que te gerou, que te deu saúde, te deu força. Porque pela lei do homem,
nós olhamos na Bíblia, ela é o contrário da lei do Pai. Mas como o Pai nos manda obedecer à lei do homem, nós temos que obedecer. Nós temos que ser sinceros. Porque no passado, aqueles profetas do passado não obedeciam. E diziam, eu sou servo do Deus vivo. Não tenho que obedecer. Por que João Batista perdeu a cabeça? Porque queria agredir a lei de Roma. Porque muitos profetas morreram? Porque eles não enfrentavam a igreja, eles enfrentavam a lei da terra. E por isso sofreram as consequências dos seus maus atos. Hoje a profecia, os profetas, eles querem ultrapassar as paredes do templo e avançar além. Ao sair do teu ciclo, do teu círculo de segurança, você perde o seu direito. Quando estamos dentro de um templo, é no templo que devemos profetizar. É no templo que devemos falar. Saiu do templo para fora, que ande calado. A não ser que o Pai lhe manda falar. Mas hoje todo mundo fala que o Pai está mandando falar. E as consequências vão vir. E cada um pagará pelo teu erro. E a palavra continua a nos dizer. Versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Você está ouvindo o que o Pai está falando? Se você agredir alguém com a sua profecia, com as coisas que você quer dizer, você vai receber em troca o mal que você está fazendo com o outro. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele pune o ímpio, Ele pune o justo. Vemos pessoas na internet dizendo que o que está acontecendo pelo mundo afora é Deus punindo as pessoas. Mas Deus não está punindo as pessoas. Está punindo a mim, está punindo a você. Que ao invés de dar mais amor, que ao invés de ter mais misericórdia, você aponta defeito, você calunia, difama, diz que a pessoa vai para o inferno, que já viu a pessoa queimando no inferno. Vocês têm que aprender uma coisa. Toda profecia da Bíblia, toda lei da Bíblia não é para o mundo. É para os que estão dentro da igreja. E o Pai continua a dizer, capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. A palavra nos diz assim, vós, senhores, faça com os seus servos o que você acha justo. Aí muitas vezes o patrão maltrata o funcionário não gosta. Mas o que o Pai diz, se isso para você é justo, faça. Mas não se esqueça que no céu tem alguém que também cobra justiça.
e vai cobrar justiça desse patrão. Colossenses 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. A palavra nos ensina assim. Devemos orar por todos, sem exceção de pessoas. E devemos orar por aqueles que estão dentro dos templos, para que o Pai possa abrir a boca deles para eles pregarem o Evangelho do Reino, o Evangelho de Cristo, a verdade, a santificação. Versículo 4, de Colossenses 4. Para que me manifeste como me convém falar. Aí a pessoa lê essa passagem, que manifeste a palavra em mim como me convém falar. Aí ela fala da maneira que ela quer, da maneira que ela quer expressar. Uma profecia não deve ser falada de maneira errônea, de maneira que leve alguém a assustar ou a ter pavor, ou a ficar com a cabeça atrapalhada. Sabe por quê? Porque uma profecia é para lhe mostrar o caminho do bem. Mesmo que Deus lhe mostre uma profecia de destruição, o que nós devemos passar para as pessoas é um acalento, é uma paz. E dizer desta forma: vamos, filhos amados, irmãos amados, orar para que nada de mal nos venha. Mas não é isso que temos visto. A profecia é: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Trazer um transtorno mental para a população. E muitos entram em depressão. Muitos, por não aguentar ouvir aquela profecia terrível, acabam cometendo suicídio. E a culpa é de quem? Aí a igreja vai dizer: porque não tinha Deus, tinha demônio. Mas o demônio está dentro da igreja, no altar, profetizando coisas horrendas para os que estão andando pela terra. Devemos ter consciência que até Cristo, quando profetizou para os dias de hoje, ele disse: haverá terremoto, maremoto, chuvas demais, meteoros caindo do céu. Mas em momento nenhum ele colocou terror nessas coisas. E o que ele disse? Quando essas coisas chegarem, eu estarei à porta. Todas essas pessoas que morreram aos olhos do mundo, no Rio Grande do Sul e pelo mundo afora, elas estão adormecidas em Cristo. Goste você, goste ou não. E quando Cristo vier, Ele não vai ressuscitar a igreja, Ele não vai pegar a igreja, Ele vai pegar primeiro os mortos. Ele vai pegar esses que estão adormecidos. Aprende uma coisa: a vida nada mais é do que um piscar de olhos.
E muitos entram no meio para dizer coisas horrendas do que está acontecendo pelo mundo. No vez de levar um pouco de paz, de amor, de misericórdia ao coração daqueles que perderam os seus familiares nessa tragédia horrível, eles ainda cutucam a ferida, atravessa a chaga da pessoa, dizendo coisas horrendas. É triste você ver o que está acontecendo com a igreja atual. É triste você ver o que está acontecendo dentro dos templos. E sabe por que isso acontece? Porque não se prega mais salvação, não se prega mais amor e nem misericórdia. Muitos vão dizer, prega assim, não prega não. Prega campanha disso, daquilo, e amor ao próximo não tem. Cristo não veio para lhe dar vida boa, vida plena, Ele veio para salvar a tua alma, a tua carne, nada se importa com isso. Cristo não se importa se você vai ter fome ou vai ter sede. Cristo se importa com a tua alma, se ela vai ter fome de conhecimento e sede de justiça. E a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 4, versículo 5 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada como o sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que a palavra daquele que prega o Evangelho, da palavra daquele que se diz profeta, ela tem que ser agradável às pessoas. Ela tem que levar amor. Outrora, eu andava de maneira errônea, mas o Pai balançou as estruturas do meu ser. E me disse, eu não te chamei para ser mais um. Eu te chamei para fazer a diferença. E como se faz a diferença nesse mundo árduo, nesse mundo amargo, nessa vida angustiada que todos nós levamos no cotidiano. Como fazer a diferença? É saber compreender a dor do outro. É entender a dor do outro. Se você não pode ajudar, então também que não denigre. Se você não pode estender as mãos, então não põe o pé e passe por cima. Seja luz, seja o tempero da vida daquela pessoa. Porque muitas das vezes um sorriso que você dá para alguém que está angustiado dá àquela pessoa mais vida. Muitas das vezes uma palavra de amor, de carinho, faz com que aquela pessoa mude a maneira de pensar. Mas não é isso que fazem por aí. O que fazem por aí é, se você está assim é porque você não tem buscado a Deus. Você não está dentro da casa de Deus. Mas onde é a casa de Deus? Você que gosta de falar isso. A
casa de Deus somos nós. E você está derribando, como diz a palavra, está derrubando a casa de Deus, transformando ela em montões, em entulho. Nós fomos chamados para reparar as brechas. E essas brechas que o templo do Pai, que somos nós, temos deixado, essas brechas para reparar é com amor, com misericórdia, sem preconceito, sem intolerância religiosa, sem racismo, simplesmente olhando para o outro como se você estivesse olhando para você no espelho. Olha para o espelho, vê a tua face e diz: eu te odeio, eu quero ver você no inferno. Você vai dizer: jamais faria isso. Então olhe para o outro como a tua imagem e a tua semelhança. Porque se o Pai nos fez a imagem dele e semelhança dele, todos nós somos imagem e semelhança do Pai, independente do que nós fazemos. Então, quando olharmos para o outro, olhamos para o outro, que tem nele Cristo, tem o Pai, tem o Espírito Santo, mas que ainda não manifestou, porque nós não deixamos, que nós apontamos os seus defeitos. Abrace o outro com a misericórdia e com o amor, para que assim o Pai te abrace com o amor e com a misericórdia, e que lhe ofereça o galardão do qual você merece. Porque cada um no final da vida e nos últimos dias receberão aquilo que ele praticou, aquilo que ele plantou. Não devemos julgar para não ser julgados. Não devemos ter maus olhos para que o Pai não nos veja com maus olhos. Cristo disse: seja santo como eu sou santo. Cristo jamais condenou ninguém. Aí você vai dizer: ele condenava a igreja. Cristo nunca condenou o mundo. Toda vez que ele brigava com a igreja. Servo de Satanás, a igreja, os pastores, os ministros da palavra. Mas com o mundo, a prostituta, o ladrão, cobrador de impostos, ele assentava e ceava com eles. Cristo veio não para condenar o mundo, mas para condenar a igreja que está errada. Aprende isso. E quando você entender essas coisas, a tua mente vai mudar. E assim o mundo mudará também. Você que me assiste do outro lado, que ainda não tocou no sininho, toque. Que não se inscreveu, aquela letrinha vermelhinha que você não tocou o dedo ali, toque. Que não deixou nenhum comentário, deixe. Que não compartilhou, compartilhe. O que é bom tem que ser mostrado. E todos vocês que são simpatizantes do canal, que são inscritos, e os que não são inscritos, que estão assistindo as nossas mensagens, eu peço ao Criador que derrame bênçãos sem medida sobre a sua vida. Amém. Que o Pai venha trazer para você bênçãos sem medida, chuvas de bênçãos caiam sobre a sua vida e a sua família. Amém. Porque a palavra diz: por tua causa salvarei tu e tua casa. Se crerdes, mandará a montanha pular o mar e a montanha fará. Então aprenda uma coisa: Deus é amor. Deus jamais pune de maneira cruel alguém. Nós mesmos que procuramos o caminho da crueldade e somos punidos pelos nossos próprios erros. A todos vocês que me assistem, a todos vocês que estão do outro lado, eu peço a Deus que abençoe grandemente você e sua família.
Que a Shalom do Eterno resplandeça sobre vós e os seus familiares, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Que assim seja, graças ao bom Pai. Amém?